Cuidado que já está ao vivo, viu? Vocês ficam falando essas coisas aí, me repreendendo. Foi quase. Pois é, mas é isso aí, pessoal. Esse programa é a verdadeira resistência, viu? É contra o sistema, é contra tudo que nos escraviza, né? Mas, enfim, é a resistência de estar aqui e bater um papo gostoso sobre a palavra de Deus. Acho que esse é a grande motivação da gente nessa noite, né? Nós que estamos, então, agora no 15º programa, na trave número 15, falando sobre Marcos 1, 29 a 39. Jesus cura a sogra de Pedro, faz muitos milagres e anuncia o evangelho na Galileia. Esse é o texto, né? Para a gente bater um papo hoje, vamos ver quais as inspirações desse texto. Eu vou deixar os meus queridos colegas dar a saudação para vocês e, em seguida, eu vou ler um outro texto, né, para a gente iniciar aí. Quem que quer dar o boa noite aí? Vou sortear, o Denis. Vai, Denis. Boa noite, pessoal. Obrigado por estarmos aí de novo. É bom a gente conseguir esse nosso tempo de conversa, de pensamento, esse tempo de respiro, né? Que a gente se diverte, a gente ri, a gente faz piada e também a gente fala sobre a palavra de Deus, que é a nossa vida também. Obrigado por todos que estão aí e vamos embora. Boa noite, senhoras e senhores. Mais uma vez aí, obrigado, agradecendo já de início a presença de vocês nesse dia, ou nessa noite, né? Vamos de novo aí conversar Na Trave número 15. Para mim sempre é uma satisfação e espero que seja para vocês também. Aproveite para curtir, compartilhar aí na sua rede de amigos, para que mais e mais pessoas consigam acompanhar esse nosso bate-papo de hoje, tá bom? Prazer estar com vocês de novo. Muito bem, obrigado aí, queridos colegas, né? Denis e o Diego, dá uma dupla sertaneja, né? Denis e Diego. Aliás, em homenagem a vocês que eu escolhi fazer uma leitura inicial hoje do poeta maldito, que de maldito, na acepção comum da palavra, não tem nada, que é o paranaense Paulo Leminski, né? Em homenagem a um paranaense de nascimento e um paranaense de adoção. O Denis de nascimento e o Diego, paranaense de adoção, viveu lá muitos anos. Então, em homenagem a vocês, eu escolhi o Paulo Leminski, que é conhecido pelas poesias, né, pela criatividade, digamos assim, mas ele era uma pessoa peculiar, com formação cristã, né? Foi monge beneditino ou jesuíta? Acho que ele foi jesuíta. Não me lembro muito bem agora. E ele escreveu uma biografia de Jesus, mas uma biografia, não dessas biografias, né, oficiais ou biografias não autorizadas, mas uma biografia poética em que ele captou muitas coisas interessantes sobre Jesus. Coisas que a gente está bastante acostumado ao cânon e acaba não percebendo coisas, e ele tem uma reflexão que eu gostaria de ler nessa noite, né? Começando pela infância de Jesus e depois pulando para a parte final. Eu vou ler, é breve, que diz assim: Nazaré, o lugar onde nasceu o Rabi Yoshua Bar Yosef, que é Jesus, filho de José, era um vilarejo da Galileia, no extremo norte da província romana da Judéia, hoje Israel. Nas ruelas estreitas entre as casas pequenas, crianças brincam, os eternos jogos da infância, sem saber que, a muitas léguas dali, existe uma cidade imensa chamada Roma, onde reina o imperador Augusto, poderoso como um Deus, Deus em letra minúscula, que com 3 palavras num papiro pode colocar em movimento a mais eficaz máquina de guerra que a antiguidade conheceu, o exército romano. Disso tudo, nada sabem as crianças judias de Nazaré. Seus pais são pequenos agricultores,
cultivadores de uvas e oliveiras, alguns mercadores e muitos artesãos, tecelãos, pedreiros, oleiros, ferreiros e também carpinteiros. De um carpinteiro chamado Yosef e de sua mulher Maria, nasceu Yoshua. Seu nome era muito comum entre os judeus, sendo uma ligeira alteração do nome Josué, sucessor de Moisés e capo das tribos hebreias que invadiram a Palestina depois da morte do patriarca Moisés. Entre as crianças de Nazaré brinca um menino que um dia vai mudar o mundo como ninguém. Yehoshua, Yoshua, Josué, Jesus, longa viagem vai fazer este nome. Aí eu pulo mais para o meio. Cadê Yoshua? Entre os simples, depois o acharão. Uma pergunta nunca feita pode agora ser perguntada. De que vivia Jesus durante os 3 anos de sua pregação e docência? Que fosse carpinteiro, como seu pai Yosef, resta pouca dúvida, passando os ofícios no Oriente de pai para filho ao longo de séculos. Curioso, porém, que nenhuma parábola sua tenha como tema a arte da carpintaria. Suas metáforas e apólogos são todos extraídos da vida agrícola ou piscatória. Para um poeta como ele, talvez, seu ofício do dia a dia não oferecesse estímulo bastante para a poesia. Talvez, à luz de uma estética da recepção, adequasse seu discurso ao universo dos pequenos lavradores e pescadores, dentre os quais arrebanhou seus primeiros seguidores. De qualquer forma, nessa fértil e verde Galileia de seu tempo, não devia haver muita distância entre as atividades artesanais e agrícolas. O fato é que, em nenhum momento, os evangelhos o mostram trabalhando, a não ser aquele trabalho superior, que é o exercício da vida do Espírito. Em nenhum momento Jesus planta, colhe, cozinha, serra, tece ou pesca. Tudo o que faz é pregar. Seu pai, Yosef, também pregava pregos na madeira, coisa que Jesus devia fazer bem. Só que a pregação de Jesus é feita de outros pregos, pregos conceituais, pregos signos, os pregos que um dia pregariam a ele, carpinteiro, numa cruz de madeira. O texto vai bem além, é um texto poético, mas é uma visão sobre esse Jesus que eu achei curioso, né? A gente fala de Jesus e remete ao tempo que ele era, né, que ele viveu esses 3 anos de sua pregação pela Palestina, e sabe que ele foi mantido, inclusive, por ofertas de mulheres, como Lucas conta em Lucas 6 ou 8, não recordo. Mas a gente não o vê trabalhando como os demais homens. Mas isso, para mim, é interessante e não é um demérito, pois hoje muitos, né? Eu fui professor muitos anos e me considero professor ainda, nunca saí da sala de aula, mas a sala de aula não saiu de mim. E muitos me perguntavam, mas você trabalha também em alguma outra coisa ou só é professor? Como se ser professor não fosse um trabalho. E eu acho que em Jesus, inclusive, essa coisa do trabalho braçal, do trabalho intelectual, está superada, né? Mostrando que todos somos trabalhadores e temos um ofício. Mas o mais interessante, então, é essa parte final que ele fala, então, dos pregos, né? Ele pregava, não eram pregos de metal, eram pregos conceituais, e por conta desses pregos conceituais, do amor ao próximo, né? Do amar o inimigo e orar pelo que persegue, por conta desses pregos, ele foi, por fim, pregado numa cruz. Creio que o Leminski, num momento ímpar de inspiração, falando da biografia de Jesus, ele, enfim, nos provoca uma reflexão muito, muito interessante, né? Com essas palavras aí, eu quero iniciar, então, essa nossa noite de hoje de reflexão, em que vamos falar
e esse é isso que nos reúne, né? Falar desse Jesus, e a partir disso a gente então começa e reflete, né? Quais pregos Jesus tem para nós nesses textos de hoje, de Marcos 1, 29 a 39. Antes de nos debruçarmos sobre o texto em si, não sei se algum dos queridos colegas tem algum comentário sobre esse texto do Leminski que eu li em homenagem a vocês. Primeiro, eu queria agradecer a escolha do Leminski, né? Tem uma frase bem conhecida dele, né? Que está em muros e tudo, né? Tudo que respira, conspira. Então, olha, esse toque que você colocou, eu não conhecia essa poesia, né? Falando sobre Jesus. E essa questão, né? Jesus nunca falou sobre o seu ofício, né? Ele podia ter falado, né? Interessante isso, né? O Leminski, mesmo que há tanto tempo de sua morte e há tanto tempo de seus escritos, continua conspirando, né? Mesmo que não respire mais. Mas agora, através da tua voz, da tua leitura, que respira, a gente está iniciando a nossa conspiração de hoje, né? Legal, obrigado pelo texto e que interessante. Obrigado mesmo, gostei. Então, vamos falar sobre isso também depois. Quer comentar, Diego? Eu acho que tem a ver com o texto, né? Lógico, está falando de Jesus, né? Mas em determinado momento, essa figura do Jesus paralelo, né? Que muitas vezes nessa leitura árida do texto bíblico, né? Passa despercebido, né? E como isso acaba tornando rica a vida de Jesus, né? E a gente fica às vezes muito apegado como tu disseste, né, ao cânone, etc e tal. Ele tem, mas o Leminski tem uma capacidade maravilhosa, né, de falar sobre isso e lidar com essa religiosidade que está implícita nas nossas relações, né, que às vezes a gente acaba deixando passar. Ele tem um livro maravilhoso também a respeito das mulheres na Bíblia, né, que ele faz também toda uma releitura, né, e eu usei até o livro dele na minha dissertação de mestrado, e essas linguagens que ficam nas margens sempre, né, aquilo que se perdeu aí, né, durante a história da construção do cânone, né, enfim, como isso também traz uma riqueza maravilhosa, e eu acho que resgatar isso também é papel, né, de uma pessoa que faz teologia, também é papel de uma pessoa que lida com o texto bíblico, é tentar resgatar essas histórias, né? Ainda que sejam histórias, na nossa compreensão, às vezes, quadrada, né? Fantasiosas, mas por que não, né? Veja que profundidade essa afirmação, né? Pregos conceituais, né? Quantos conceitos Jesus traz, né, maravilhosos. Então, sem dúvida, para enriquecer aí a nossa caminhada hoje. Muito bom, obrigado pelas palavras aí. Então, vejo que se sentiram homenageados. Travou? Travou o homem lá. Já ele volta. Mas, pois é. Caiu lá. Voltou. Tem mais curitibanos aí, quer ver? Já vou apresentar para vocês. A paulistana Rita de Cássia, boa noite, está sempre conosco aí. A Ana Paula, gaúcha, lá da Serra, Shalom. Nossa querida amiga Aline Valadares, musicista. Ó, Aline, vou agora de público aqui desafiar você a participar com a gente, ó. Você agora concluiu lá o seu projeto, agora está na hora de compartilhar conosco aqui, tá?
Você, o José Roberto, tem que estar com a gente. Exilda Ferdinando, boa noite. Opa, Renata Petri, boa noite. Atalice Damer, estou assistindo, boa noite. A Renata diz assim, boa noite, pastor André, boa noite, marido, boa noite, compadre. Muito bom. Aqui está uma querida curitibana que, né, tem um carinho muito grande, Regina Matias Isolan, que é minha madrinha por adoção. Também está com a gente aqui. Nosso amigo Nelson Miller, boa noite a todos na trave. Marlene Heller também participando com a gente. A Renata diz, grande Paulo Leminski, de fato. Givanildo Silva, de São Paulo. Adir Veruk, boa noite. Vilmar Drachenberg, boa noite. Concórdia Santa Catarina, também estamos assistindo, muito bem. A Renata manda aí uma alegria. Gramado se deu branco. Ah, claro, eu já não arrisco mais errar, viu, Ana? Eu já cito a Serra Gaúcha e tá tudo bem. Aí eu não erro. Ah, muito bem, nossa querida amiga lá de Esquina Bonita, doutor Maurício Cardoso, Rio Grande do Sul. Boa noite, bem-vinda. Muito bem. Vou fazer, então, a leitura do texto de hoje para a gente bater um papo. Logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou a mão dela e ajudou a se levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles. À tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doenças e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem Jesus era. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Simão e os seus companheiros procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, disseram, todos estão procurando o Senhor. Jesus respondeu, vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Jesus andava por toda a Galiléia, anunciando o evangelho nas sinagogas e expulsando demônios. Muito bem. Vou fazer, então, uma primeira aproximação ao texto. A gente acaba não combinando antes e eu acabo fazendo essa tarefa, mas, enfim, sintam-se também desafiados para as próximas a fazer essa aproximação. Me chama a atenção algumas coisas. Eles estavam na sinagoga, como era a prática dos judeus, né? Sábado era dia de estar na sinagoga. E Jesus segue este ritual. Só que a sinagoga era lugar dos homens. Os homens estavam na sinagoga, eles voltam para casa e lá vão encontrar as mulheres fazendo a tarefa doméstica. E Jesus rompe um pouco com isso, porque Jesus, o seu grande campo de ensino eram os outros lugares. Então, Jesus ensinava indistintamente homens e mulheres, diferentemente dos outros doutores e mestres, né? Mas Jesus é uma pessoa inserida no seu tempo, e como todo judeu, ele foi à sinagoga. E de lá eles vão, então, à casa de Pedro, e ele tem uma notícia. É interessante, eles não pedem que Jesus cure a sogra de Pedro, mas está implícito, pois onde Jesus está, na presença dele, há sempre uma mudança, uma transformação, e Jesus, então, não é necessário que se peça, ele vai ao encontro. Aliás, Jesus não precisava tocar na sogra de Pedro, nem precisava ir ao cômodo onde ela estava. Jesus muitas vezes realizou milagres e curas à distância, né? Mas ele faz questão, isso faz parte da demonstração de carinho e atenção. Ele vai ao encontro da sogra de Pedro,
se inclina. Esse texto é narrado também por Mateus e Lucas. Lucas, inclusive, diz que Jesus repreende a febre que ela estava sentindo. Mas o fato é que Jesus mostra empatia, ele faz algo que um judeu não faria, encostar numa mulher, né? Ele não sabia se ela podia estar impura ou não, mas ele toca na mulher, rompendo aqui a tradição, segura na mão dela. É provável que Jesus sorri, né? Demonstra essa empatia para a própria mulher, e ela se sente curada e passa, então, a cuidar deles. Na minha homilia, no domingo, eu me fixei nesta primeira parte. A gente sempre enfatiza os milagres que Jesus realizava como sinais do reino, né? Dar visão aos cegos, devolver os caminhos aos coxos. Mas eu creio que um dos grandes milagres de Jesus é a transformação que ele faz na vida das pessoas, no sentido de ir ao encontro do próximo. O milagre de Jesus, no caso da sogra de Pedro, ele não para em tirar a febre que ela estava, né? Tirar a febre e torná-la, então, novamente uma pessoa saudável. Mas mover esta pessoa a servir o seu semelhante. Não é à toa que os evangelistas colocam que ela começou a cuidar deles depois. Então, essa é a transformação de Jesus na vida dos cristãos. Mover-nos no sentido de ir e servir o próximo. Assim que eu li esse texto, eu me lembrei quando Jesus multiplicou pães e peixes. E eu me lembrei de um comentário do teólogo Leonardo Boff, em que ele coloca uma possibilidade de que o milagre da transformação começou quando aquele menino tirou do seu alforje os pães e os peixes para dar a Jesus e aos que estavam lá. E ele coloca a possibilidade de que naquele momento mais pessoas abriram os seus alforjes e passaram também a compartilhar o alimento. Eu creio no milagre, né, da multiplicação conforme descrito, literal. Mas eu também acredito nesta possibilidade, nesta ação de servir o próximo com o que nós temos e com o que nós somos. Na questão do alimento, pelo compartilhar. E nesse caso aqui, o grande milagre para mim não foi a febre, mas colocar aquela mulher no servir o seu próximo e o semelhante. É essa transformação que Jesus realizava nos seus seguidores que os fariseus, os doutores da lei, não conseguiam. Eles tinham uma pregação, como nós vamos ver ali, aliás, nós vimos, né, na perícope anterior, em que todos ficavam admirados, né, com a pregação de Jesus, porque ele falava com autoridade, e esta autoridade movia, né, era esse evangelho que era capaz de transformar, pois, como luteranos, a gente sabe que a lei não transforma, a lei não é capaz de mudar a ação, mas é o evangelho que muda e pode transformar a vida das pessoas e que eles passam a mudar as suas ações e a sua vida. Então, é por essa razão que Jesus transformava a vida dos seus seguidores, colocando-os a serviço do próximo. E esse, para mim, é o maior milagre que nós vimos, então, nesta perícope. É claro que os outros milagres impactaram os primeiros ouvintes e primeiros seguidores de Jesus. Mas para nós hoje, eu creio que essa transformação de vida é que deveria impactar ainda mais.
sobretudo numa sociedade que está carente e necessitada de transformação. Essa foi a reflexão que eu fiz no domingo, né? E creio que seja interessante para nós, porque Jesus não está mais fisicamente entre nós. Nós agora é que nos colocamos a serviço do reino de Deus, como pessoas que foram transformadas por Jesus, que presenciaram em suas próprias vidas os milagres que Jesus realiza, e que somos agora também agentes desse reino de Deus. Então, penso, na minha visão, eu penso que esse texto tem esta riqueza de colocar este grande milagre do servir, do estar à disposição do próximo nas suas necessidades. Foi meio longo, me perdoem, mas, enfim, tá aí. Não sei quem gostaria de seguir aí na... Podemos ir embora agora. Quer comentar aí, compadre? Não, tá ótimo. Penso que é uma excelente tacada inicial aí, né? E indo ao encontro do que o André falou, como esse texto é rico, né? A gente pode tirar dele tantas coisas, né? Mas me parece que a gente vai ver isso muito em Marcos durante esse ano, né? Uma característica muito, muito especial que Marcos nos apresenta é essa disposição de Jesus, né? Jesus está sempre pronto aqui em Marcos, né? Se você olhar, e imediatamente apareceu no texto, acho que nesse ou no anterior, e imediatamente, e a seguir já no sábado mesmo, então a gente vai ver muito isso em Marcos esse ano, um Jesus muito pronto, muito disposto, né? Muito cheio de vontade, de ímpeto, né? De viver a realidade das pessoas. Eu olho para Jesus nesse texto e vejo um Jesus que tem um anseio por se relacionar com as pessoas, né? Talvez Marcos queira nos mostrar assim, usando essas linguagens, mas a gente pode notar que me pareceu muito forte nesse texto. Os discípulos não conhecem muito bem Jesus, né? As pessoas seguidoras ali não conhecem muito bem ele, né? Eles só estão agora caminhando junto com alguém que os chamou, né? Se a gente olhar um pouquinho o texto antes, a gente vai ver que Jesus chamou aquelas pessoas que estavam ali pescando, um foi chamando o outro, e Jesus aqui e tal, mas eles não conheciam Jesus, né? E Jesus também não os conhecia, assim, né? Vamos deixar um pouquinho de lado essa questão de Jesus divino, né? Vamos tornar a coisa relacional aqui, né? Veja, havia uma troca aqui de relacionamentos, né? E é interessante que Jesus não obriga eles a seguirem, né? Jesus não os obriga a estarem com ele, Jesus simplesmente convida, então agora eles estão se conhecendo, né? Eles estão num período de namoro aqui, né? A gente pode dizer assim, né? E certamente as pessoas seguidoras, elas tinham ali uma quantidade enorme de dúvidas a respeito de quem era esse Jesus, então, que eles estavam seguindo, né? E Marcos é muito cuidadoso nisso, né? Em apresentar essa realidade também, de mostrar que Jesus tem pressa de mostrar para eles quem ele é, né? Então, nessa eu vou parar por aqui para a gente passar a bola, né? Mas depois eu continuo. Mas nessa realidade que a gente vive, sempre tão carente de relacionamentos, né? Ou de relacionamentos tão superficiais que nós estamos estabelecendo, Marcos me mostra aqui um Jesus pronto para estabelecer um relacionamento profundo e para mostrar também, de uma certa forma, como o relacionamento da vida cristã acontece.
né? Também dentro da realidade das pessoas, né? Eu fiquei maravilhado com isso, esse Jesus pronto, esse Jesus disposto, esse Jesus assim com aquele ímpeto. Eu ia usar uma outra palavra aqui, mas poderia chocar algumas pessoas, né? Jesus com aquela Pode coisa falar. Não, Jesus com aquela Com coisa, Potência, com essa aquela potência. com aquela coisa dentro de ir e querer fazer parte da vida das pessoas, né? Eu quero comentar pouquinha coisa, vocês já mataram a bola, deixaram ela, colocaram no chão, né? Já, já passaram para fazer o gol, então, assim, ó, o ímpeto de Jesus é importante, o dia é importante, é um sábado, eles nem conhecem ainda, como o Diego falou, eles não se conhecem ainda, mas esse cara está fazendo milagre num sábado, né? A gente está nessa conversa, né? É um sábado ainda. Não anoiteceu ainda quando ele cura, quando ele pega na mão da sogra do Pedro e cura, né? Tem um historiador francês que diz que ele falou que possivelmente a doença da sogra do Pedro, essa febre alta, poderia ser malária. Eu não me recordo o nome agora, eu falei na pregação no final de semana, poderia ser a malária. Então, Jesus pega na mão dessa mulher e não sabe se ela está nesses dias de impureza, de acordo com a lei judaica, lembrando que impureza não quer dizer que é algo pecaminoso, a impureza é uma outra questão, né, para o judeu. Toca nela, cura a malária num sábado. Então, os discípulos já pensam assim, mas peraí, e agora, né? Esse Jesus aí que o João comentou, né, que falou que é o Messias, esse aí está curando num sábado, que coisa que é essa aí? Veja que ele começa escandalizando, no bom sentido, já os próprios seguidores. Ele já tinha feito aquela cura anterior, na semana passada, né? Já para nós a semana passada, né? Mas, enfim, daquele senhor lá que estava com problemas, e daí agora ele faz isso, né? E posteriormente vai acontecer ali, ó, à tarde, depois do pôr do sol. Olha, o Marcos, ele não está falando à toa isso aqui, ó. À tarde, depois do pôr do sol, quer dizer, as coisas começam a acontecer, né? Passou o Shabat, passou o sábado, e daí as pessoas, elas não entenderam que Jesus ia curar elas antes do pôr do sol também, né? Elas não conheciam Jesus ainda. Então, levaram até Jesus todos os doentes, as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade se reuniu em frente da casa, uma galera lá na frente da casa do Pedro, né? Que não deveria ser tão pequena, parece. Mas, enfim, é uma galera que está na frente ali, causando, né, um alvoroço, uma aglomeração ali e tal. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doenças e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem Jesus era. Quer dizer, os demônios conhecem mais Jesus ali, né, do que os próprios seguidores. Outra coisa, aquele endemoniado lá da primeira parte, antes dessa cura da sogra, será que foi o primeiro milagre de Jesus ou foi o de Caná da Galileia? A gente fica na dúvida, né? Alguns dizem que esse foi o primeiro ali, então esse aqui viria a ser o segundo. Ou foi Caná. Enfim, está no começo da história ali, está no começo do relacionamento e ele já está fazendo já está sendo resistência no sábado, né? Já está mostrando a sua cara, quem que ele é de verdade, o que realmente importa, e colocando o pessoal já na vida ativa, na sociedade, né? Possivelmente a sogra do Pedro vai saber o que ia acontecer com ela, né? Talvez ela fosse morrer. Enfim, tá aí, né? Jesus sendo Jesus, e essa conversa, pensa, ó, uma coisa que eu notei, a última coisa que eu quero falar é o seguinte, ó, as pessoas começaram a levar as pessoas doentes para Jesus. Por que elas levaram as pessoas doentes para Jesus? Porque descobriram que a sogra do Pedro tinha sido curada, né? Descobriram o que Jesus fez mesmo no sábado. Esse cara vai resolver o meu problema. Ele não tem problema nem com a lei do sábado, ele vai resolver o meu problema.
A sogra do Pedro deve ter contado para a vizinha. Né? As pessoas conversaram ali, a coisa aconteceu e de tardezinha já começaram de noite ali, já começaram a levar os doentes para Jesus curar. O discurso de Jesus aqui não é importante, né? Eles não sabem bem quem que ele é. O importante aqui é a cura. Eles não querem saber da palavra de Jesus aqui, nesse momento aqui, né? Eles querem ser curados. E para Jesus, isso é muito importante também, né? A vida social das pessoas, a vida também religiosa, porque algumas curas que são feitas acabam reintroduzindo a pessoa na religião, que agora ela vai poder entrar de novo no templo, depois de ser inspecionada pelo sacerdote. Essa pessoa vai poder andar na feirinha de novo, vai poder, né, comer alguma coisa lá com seu filho, né, com o pessoal da família, vai poder estar junto da família também, porque às vezes ficava separado. Então, com as curas, as pessoas estão dentro da sociedade de novo. Jesus reintroduz as pessoas na sociedade e na religião também, né? Ele pensa em tudo isso. Enfim, é isso aí. Muito bom. Deixa eu ler os recados aqui, né? Antes de seguirmos na reflexão. Elmi Micaelsen, boa noite. Pastor Cláudio Ramir Schreiber, que agora está em Chapadão, na área. Flamenguista, hoje está proibido falar de futebol, tá? O tema é na trave, mas é outra trave, tá? Por favor. Flamenguistas não comentam futebol hoje. Andréa Borchardt, de Guarapari, ou Borchardt, de Guarapari, Espírito Santo. Boa noite a todos, boa noite. Anibaldo Evaldo Suzy, Laranjeiras do Sul, Paraná. O Anibaldo e Rosa estão aí participando. Boa noite. Nosso querido amigo, já citado antes, né, o José Roberto. Boa noite, pastor André, pastor Diego, pastor Denis, assistindo de Uberlândia, Triângulo Mineiro. Grato pelos estudos. Não é um estudo, né? É uma leitura devocional, uma leitura para a vida, assim, né? Mas, enfim, o nome, o rótulo pouco importa, mas obrigado, José. Está desafiado também a participar com a gente aqui, tá bom? Ana Paula diz, eu sei que passei por um milagre e sei que Deus está me ouvindo, pois todos os dias que oro, perguntando para Deus algo, a resposta vem logo. A história da Ana Paula é realmente uma história fantástica, né? Ela teve uma situação de saúde, não era para ter sobrevivido, poucas pessoas sobrevivem com a situação da saúde dela, e ela está aí, muito ativa, muito reflexiva, e a gente fica contente com a sua participação aí, tá bom, Ana Paula? A Vivian também. Oi, gente querida. Oi, irmão. Vocês arrasam. Parabéns. Tá bom, então. Muito bom. Muito bom. Bem, gente, vamos lá. Vamos voltar, então, aí a nossa... Vamos voltar ao texto, né? Eu acho que essa questão aí colocada, muito bem percebida, que eu havia também abordado, né? Ao lembrar que Jesus pega, né, a sogra de Pedro pela mão. Essa questão aí eu acho que é importante, porque nós estamos vivendo um período de distanciamento, as pessoas estão cada vez mais se isolando, e isso é uma coisa que, inclusive, afeta a própria igreja cristã. As pessoas vão para a igreja no domingo de manhã, participam do culto, muitas vezes se chamam de irmãos, né? Irmão, irmã para cá, irmão para lá, mas não tem, né? Não se relacionam, não estabelecem vínculos afetivos, né? Não há esse convívio, né? E aí, inclusive, nós retomamos os nossos estudos aqui em Aracaju, e o primeiro estudo que tem a ver com o lema da igreja para esse ano, né? Recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação, baseado em Atos 2. E nós vimos lá como é que é a igreja cristã, né? Na sua origem. Partir do pão, compartilhar as orações, dividir, né? Se o irmão está necessitado.
Eu acho que a igreja precisa de um chacoalhão. Para ser, de fato, eclésia, reunião, nós precisamos muito mais do que estamos vivendo atualmente. Se nós não fizermos isso, a gente corre o risco de se tornar um organismo que vai definhar e vai morrer. Então, a partir da leitura do Evangelho, deste final de semana, a partir da transformação que acontece na vida da sogra de Pedro, que acontece na vida do cristão, nós precisamos rever, né, a nossa convivência, estabelecer esses vínculos, né? Primeiro, estabelecer esse vínculo com o Jesus. Estabelecer esse vínculo com Jesus pela leitura do Evangelho, pela meditação, e restabelecer esses vínculos com a nossa comunidade de fé. Não à toa nós chamamos a igreja de família, né, da família de fé, da família, né? Então é preciso retomar isso, né? As comunidades menores talvez tenham mais facilidade. As comunidades luteranas maiores, sei lá, 300, 400 pessoas, talvez seja um pouco mais difícil, mas é um desafio. O Evangelho nos convoca a isso, né? O Evangelho nos mobiliza. Se o Evangelho não está nos mobilizando para isso, se a pregação, né, está falando só do reino de Deus lá na eternidade, né, não é por aí. Eu penso que é preciso uma transformação já agora. É isso que a pregação e os milagres de Jesus realizaram na vida daquelas pessoas. Se não é assim, a pregação de Jesus, o prego conceito, como lembra o Leminski, não está acontecendo. É urgente. A sociedade precisa cada vez mais disso. Os cristãos precisam colocar, né, se mover nessa participação. Se não estão fazendo, sinto muito, nós estamos vivendo um cristianismo que não é o cristianismo lá da origem. Não é o cristianismo da origem. Se nós não falarmos isso, se não nos colocarmos nesse movimento, é um cristianismo só de mente, só de ideias, né? E não dá, né? O cristianismo é a prática, é a vida, é o dia a dia, é a convivência, é o relacionamento. A pregação de Jesus é isso, não tem como escapar disso, né? E um pós-pandemia vai ser super importante a gente... pode dizer, Diego. Não, continua. Tá. Agora foi. Pós-pandemia, né? A gente está vivendo aí, tá vivendo essa pandemia, esse momento de distanciamento não social, mas pessoal, né? Essa questão. Então, passando isso, a gente vai ter que realmente rever isso que estava acontecendo anterior já, né? Antes da própria pandemia, né? Não é só a nossa denominação, várias denominações estão passando por esse esfriamento, não só da prática religiosa, nos templos, nas casas, mas na prática, né? A questão do amor se esfriando não é dos que estão de fora, mas assim o amor ágape, né? O agape, o amor entre os cristãos. A questão do cuidado, da fala, como a gente se relaciona com o outro, o cuidado do que está faltando para o outro e sobrando para mim, ou o contrário, né? O respeito, coisa básica, como, por exemplo, cuidar das palavras para não atacar o outro com uma forma irônica, uma forma agressiva, né? Tudo isso vem antes de uma pandemia, né? E agora, após pandemia, então, as coisas vão ter que ser bem diferentes. A gente vai ter que recomeçar um trabalho de conversa, de relacionamento. As pessoas vão ter um cuidado, não só por causa da doença, da peste, mas posteriormente vão ter um cuidado de tocar, né? O brasileiro sempre foi muito de abraçar e tudo. Isso aí vai mudar um pouco. As pessoas vão ter que aprender a se relacionar novamente e
e a igreja vai sofrer sim, né? A igreja vai sofrer um baque complicado. Não sei. E muitas pessoas perderam familiares, perderam amigos, amigas nessa época de pandemia também. Então, tudo isso vai vir depois. Ano que vem, quando se tocar o que aconteceu no Brasil, no mundo, mas no Brasil muito por causa dos números e do descuidado, quando se tocar o que aconteceu, as pessoas vão viver o luto atrasado. Esse luto que não foi vivido, né, que não foi vivenciado, sentido. Isso aí vai dar muito trabalho. As pessoas vão precisar muito do pastor, vão precisar muito das lideranças fortes, né, que conduzem, mas que acolhem, principalmente que abraçam, que vão ouvir as pessoas. A gente vai ter que se ajudar. Pós-pandemia, a gente vai ter uma outra igreja e vai ser um pouco complicado no início, né? A gente vai ter que retomar essa conversa, pensando no melhor para pregar a palavra na vida, com a vivência, com os relacionamentos, muito mais do que falando, né? A gente vai ter que fazer mais, cuidar mais, amar mais. Porque a gente, mesmo falando sobre o amor, bastante, todo final de semana a gente fala sobre o amor de Deus, o amor do próximo e tal. Será que uma hora isso vai chegar no coração das pessoas? Tem que chegar, de verdade, né? Tem que chegar e a gente se preocupar de verdade, né? Preocupar com esse amor compartilhado, vivido, não uma fé neutra. Não existe fé neutra, né? Acho que é isso aí. A questão do relacionamento, né, como que foi o meu start inicial das minhas reflexões já para preparar esse sermão, né, ou para preparar minha homilia. Veja, nós temos uma forma de relacionamento estabelecida, né, e nós temos que era vivida, que era experimentada pelas pessoas àquela época. E agora nós temos, então, uma forma diferente de relacionamento estabelecida por Jesus, né? Um relacionamento entre religiosidade e vida aqui estabelecida, até então, pela forma como se conduzia a vida de fé, e aqui nós temos um Jesus mudando esse paradigma, né? Estabelecendo realmente querendo estabelecer, tendo esse anseio de estabelecer, de fazer parte da vida das pessoas. Ao mesmo tempo, me parece que Jesus, ele além de querer fazer parte, Jesus tem bastante cuidado, né? Essa questão do sábado ali, ela é interessante, né? Jesus cura algumas pessoas e espera um pouquinho para curar outras, né? Me parece um pouco isso também, né? Que havia algumas pessoas que parece que se quebrasse aquela regra do sábado, incomodaria algumas pessoas, né? E Jesus, veja como o cuidado de Jesus, ele vai além daquilo que a gente imagina, né? Algumas pessoas realmente queriam guardar o sábado, e Jesus esperou elas guardarem o sábado. Bom, tudo bem, você quer guardar o sábado, ótimo, guarda, mas assim que você terminar isso, eu estou pronto para te esperar. Eu dou tempo para você, né? Eu dou tempo para a tua religiosidade, eu dou tempo para a tua visão de mundo, né? Veja, isso que o compadre deles falou é verdade. Quer dizer, essa suavidade no relacionar-se, né? Daquela rigidez da religiosidade judaica estabelecida para essa suavidade agora de Jesus, expressa, mas suavidade, né? E indo ao encontro daquilo que o Leminski nos falou hoje, né? A questão desse Jesus entre os humildes, né? Certamente ali haviam muitas pessoas, não só os humildes, porque essa questão de guardar o sábado aí, ela me incomoda um pouco, me incomoda não, me desacomoda um pouco, né? Enfim,
Havia pessoas certamente ali que tinham essa religiosidade muito estabelecida, uma certa aristocracia estabelecida da religião, né? E Jesus espera por esses também, né? Jesus espera, porque Jesus quer viver um relacionamento com todos e com todas. Veja, qual é a primeira cura que Jesus faz? Em Marcos, é uma mulher. A primeira cura que Jesus estabelece é uma mulher. E veja, quando é alguém importante na Bíblia, vamos entender essa palavra importante, né? Vocês já vão entender o que eu vou dizer. Quando é alguém importante na Bíblia, essa pessoa é nomeada. Eles não dão nome para a sogra de Pedro. Não que ela não seja importante, mas me parece que Marcos está querendo dizer assim, Jesus vivia até entre aqueles que as pessoas não enxergavam como importantes. Né? Por exemplo, ao nomear alguém, se nomeava pela importância. Puxa, vale a pena a gente anotar o nome dessa pessoa. No caso ela é simplesmente a sogra de Pedro. Né? E a leitura que a gente tem que fazer de Jesus é justamente essa. Né? Jesus quer se relacionar, inclusive, com aquelas pessoas que nem são nomeadas. Né? Aquelas pessoas que nem têm os seus nomes aí elencados aí no cânon estabelecido. Jesus quer viver com essas. Jesus quer estabelecer um relacionamento com essas. Jesus quer estar junto com aqueles que querem guardar uma aristocracia religiosa, né, elitista. Jesus quer estar com esses, mas Jesus também quer estar com essas pessoas que sequer são nomeadas, que sequer são lembradas. É só a sogra de Pedro. Puxa, a sogra ainda, né? Fazer uma piadinha maldosa, né? A sogra até, né? Poxa vida, mas é a sogra. E aí você veja aquilo que o André falou no começo. Olha o relacionamento que Jesus quer estabelecer, né? Jesus sai do ambiente público de fé, onde só os homens viviam, e vai para o ambiente privado. Gente, isso tem um significado. Tem um significado. Para um judeu ouvir isso, que um rabi sair do ambiente público onde ele é próprio, onde ele é o cara, e ir para o ambiente privado, o ambiente das mulheres, o ambiente onde homem não ia, né? Se hoje a gente tem essas relações super estabelecidas entre o público e o privado, e a gente vive muito isso ainda, né? Lugar de mulher é no privado, né? E do homem é no público. Né? A gente vive, isso é uma discussão de gênero, né? Essa palavra tão mal interpretada, né? Tão estigmatizada na nossa sociedade, isso é uma discussão de gênero. Né? Veja, o ambiente próprio das mulheres é o privado, e o ambiente próprio dos homens é o público. Isso é uma discussão de gênero, gente. Tá? Então, veja, né, o que é próprio de cada gênero? Bom, o que é próprio do gênero feminino é só a casa. O que é próprio do gênero masculino é só o ambiente público. Tá? Então, quando você ouvir a palavra gênero de novo, lembra disso. É disso que se trata. Né? Então, veja, Jesus rompe essas barreiras do gênero feminino. Rompe as barreiras do gênero masculino. Poxa vida, os caras devem ter olhado para Jesus e ter dito: esse cara tá querendo se relacionar com uma mulher doente que ele nem sabe o que ela tem, que a gente nem sabe quem é e não tem nome, não é importante pra gente. Né? Veja como Jesus quer viver um relacionamento entre uma religiosidade estabelecida e agora a religiosidade do relacionamento. Isso que vocês falaram, né, vocês entraram agora no âmbito da pandemia, é um dodói que nós já temos pré-pandemia, né, gente? Essa visão meio... essa visão meio pseudo-liberal, vamos usar esse termo, né? Falsa liberal, de que a gente precisa viver a nossa vida só de forma individualizada, né? Com a pandemia, as coisas se complicaram. A gente já vivia um individualismo meio complexo, né?
Quer dizer, e aí a pandemia veio para complicar, para individualizar mais as pessoas, para mudar a forma de relacionamento entre as pessoas, né, que já vinha numa esteira e numa caminhada, né, desse espírito do tempo que a gente está vivendo. Né? E veja como essa palavra ela é fantástica para nós hoje. O Jesus do relacionamento, sabe? O Jesus que tem pressa, né? Que tem esse ímpeto, né? Essa pulsão, como diria Freud, né? De querer viver, né? A vida das pessoas, de estabelecer esse relacionamento bonito, complexo, não um Deus distante, mas o Deus da casa da mulher desconhecida. Aquela que a gente não precisa nem nomear. Sim. Que não vale a pena nomear, vamos usar esse termo, né? Entendam o que eu estou dizendo. Que não valeria, mas para Jesus vale. É lá que ele vai. Ele quer andar junto. E a questão do relacionamento, ela é incrível, porque, veja, Jesus também é muito sincero aqui, né? Chega uma hora que ele diz, chega, né? Eu não posso ir além disso. Eu já curei tanta gente, agora tem um limite. Chega, eu não posso ir além disso. E aí ele diz, vamos adiante, né? Vamos para frente. Lá também tem gente me buscando. Lá também tem gente querendo se relacionar comigo. Né? Então, essa visão do Jesus, do relacionamento, é uma visão que a igreja tem carecido há muito tempo. E é perigoso, eu sei que não é esse o intuito do André, mas eu acho que essa visão do servir, a gente precisa ter um pouco de cuidado com ela, no sentido da gente não engessar o serviço estabelecido, né? Jesus nos dá um impulso e agora nós temos que, de alguma forma, servir e colocar isso dentro de algumas caixinhas, né? E o André já vai entender a crítica que eu estou fazendo, que não é para ele, mas é para uma visão estabelecida, por exemplo, do servir das mulheres. Né? Que para as mulheres só é permitido servir. Ensinar é coisas de homens. Né? Ensinar é coisa de homem. Ah, mas a mulher então ela serve. Né? Jesus impulsiona as mulheres a servirem e servir dentro de algumas performances estabelecidas. Cuidar da casa, isso é permitido. Né? Servir aqueles homens ali da Galileia que estavam ali, os barbudos, né? Os pescadores que vieram, isso a mulher pode fazer. Deixa o ensino para eles e elas então servem, né? De alguma forma. Então, a gente precisa cuidar como igreja a estabelecer um relacionamento completo, do Jesus completo, ou um relacionamento estabelecido para Jesus de uma forma completa, com Jesus de uma forma completa, não só para alguns, mas para todos e todas. É só uma frase. Jesus ensina a gente como é que é ser humano. Né? Em Jesus, Deus tem um rosto humano. Em Jesus, Deus tem mãos que tocam mulheres. No bom sentido, né? Se relaciona, aquela coisa que você colocou. É isso que eu queria falar, né? Em Jesus, Deus tem um rosto humano, se faz humano, cura a mulher, encosta nela para curar, porque se preocupa com esse ser humano e mostra como um ser humano age, né? E mostra como é que o ser humano ele se preocupa ali com a sogra do Pedro, né? Se preocupou com a saúde dela. Ele não estava preocupado naquele momento com a fé. Não está dizendo assim, não, ele curou ela e começou a pregar ali para ela e tal. Não, ele curou. Ele se preocupa com a vida dela. Isso é a primeira coisa que eu quero falar. E daí o Diego comentou, já andou, né? Ele fez o que tinha que fazer e não que ele se cansou, mas cessou o que tinha que ser feito ali. E ele foi orar.
Essa é uma outra coisa que eu coloquei também, né? Ele vai orar, ele vai a um lugar deserto, ele se afasta um pouquinho, aí o relacionamento ficou um pouquinho para lá também. Eu não estou falando de individualismo, mas do pensar em você mesmo, no sentido de se cuidar, de se amar também. Tem uma frase aqui que não era para esse momento, mas já que a gente está falando, eu anotei um negócio interessante aqui. Deixa eu ver. O verdadeiro oposto do egoísmo é o amor próprio, não o altruísmo. O Slavoj Žižek falou isso numa palestra, eu anotei aqui. Jesus pensou um pouquinho nele também, né? Ele precisava dar uma recarregada com o pai ali, e ele vai orar, né? Ele vai para um lugar deserto, sem aquela galera que estava com ele, seguindo ele, até que o Simão, o Pedro, né, os seus companheiros, foram procurar Jesus lá e encontraram ele, né? Todos estão procurando o Senhor. Eu vou terminar aqui só depois eu não vou falar mais, tá? Daí Jesus logo mudou, tá? Então tá, pessoal, eu já fiz o que tinha que fazer ali, deu aqui, não deu para ti, como diz o gaúcho, né? Deu para ti aqui, tá legal, vamos para por toda a Galileia, né? Jesus andava por toda a Galileia e tal, anunciando o evangelho nas sinagogas. Então, ele vai lá e anuncia o evangelho, né? O evangelho, a boa notícia. E isso é importante, ele se preocupa com os outros também, né? E vai indo. E a gente pode pensar que de tempos em tempos ele parava em casas onde tinham mulheres, onde tinham crianças, as crianças não são citadas aqui, mas onde tinham crianças, e ele estava lá se relacionando com essas pessoas também no privado, não só no público, né? É isso que eu queria comentar, então, esse rosto humano de Deus em Jesus e a oração, para ele pensar um pouquinho nele também, e isso é amor. É isso que eu queria comentar também. Tá sem áudio? Aperta o áudio. Aí, não. Tá sem áudio, André. Eu tinha tirado. Eu entendo a fala do Diego sobre a questão do servir, mas você me conhece bem, a minha temática do servir se refere a todos, né? Não é em relação à posição. Eu acho que isso entre nós está superado, claro, né, essa questão aí. Mas eu insisto na questão do servir. Eu acho que essa é, para mim, o grande milagre no reino de Deus, é a transformação que Jesus faz na nossa vida, no sentido de olhar e enxergar o próximo. E esse olhar e enxergar o próximo está completamente ligado a essa crítica a uma igreja individualista, que não é nada cristã. Né? Não há cristianismo, me perdoem, eu cultuar a Deus metafisicamente. Se eu não vou ao encontro do meu semelhante e servir naquilo que eu sei fazer, isso não importa, né? Mas também, claro, aí eu concordo contigo, transcendendo a questões culturais e impostas, nessa questão do papel do homem, papel da mulher, isso tem que estar superado, pelo amor de Deus. Século XXI. Não se está. Um pastor não conseguir, pelo amor, né? Não mas está. Temos que falar. E aí eu concordo, né, pastor Diego? Isso é tão óbvio, mas tem que ser dito, porque tem que ser dito. Quantas vezes? Só para não perder aqui, André, que agora nós tocamos naquilo que precisa ser dito, né? Darcy Ribeiro disse que algumas realidades que a gente vive, elas são um projeto, né? E Sim. Me parece que há por trás dessa criminalização das discussões de gênero, né? Há por trás um projeto, que é justamente
resguardar esse ambiente de hierarcalização de homens sobre mulheres. Esse é o ponto. Então, se eu não promovo discussões a respeito dessa injustiça de gênero, essa palavra é importante, injustiça de gênero, né? Injustiças que acontecem nas relações sociais entre homens e mulheres, tá? Por cima, essa explicação. Então, André, não está superado, né? Não está superado, e a gente precisa superar. E a gente precisa superar fazendo esse tipo de discussão que a gente está fazendo aqui. Né? E eu acho que tu entendeste a minha crítica, não é em relação ao servir. O servir, ele precisa. Né? Mas justamente tu deixaste isso claro, é no sentido de a gente padronizar algo que hierarcaliza o servir. Né? Então, não está superado. E eu já senti na pele, né? Eu já senti na pele, eu tenho cicatrizes na minha existência, né? Por discussões de gênero que eu tenho feito. Discussões sobre injustiça de gênero. Eu quero tornar clara essa discussão dentro da nossa igreja. Ela precisa acontecer. E se para ela acontecer mais cortes e mais feridas sejam abertas na minha existência, não tem problema. Eu sou bem fortinho, eu aguento bastante algumas coisas, né? Mas elas têm que acontecer. Né? Elas precisam acontecer. Não, sem dúvida. O que eu quis dizer é que na minha fala, em nenhum momento eu coloquei, né, que havia padrões estabelecidos. Claro. Isso são questões culturais e que, bom, é nesse sentido que eu digo que entre nós dois essa questão está superada, no sentido de que nós sabemos disso, né? Esse tema tem voltado, mas eu concordo. O óbvio precisa ser dito, né? Precisa. O óbvio precisa ser dito. Aliás, foi o próprio Darcy Ribeiro que disse isso, num texto chamado Sobre o Óbvio. Isso. E o próprio Darcy Ribeiro fala dessa questão aí do projeto, né? Exatamente. Assim como a crise da educação não é uma crise, é um projeto. É um projeto. Essa situação do gênero também é um projeto. E eu concordo contigo. A minha ênfase, justamente de que o cristianismo, se não for o servir, né? Essa é a minha ênfase. Foi a minha fala. E aí eu coloco a todos. No caso aqui foi a sogra de Pedro. Mas concordo contigo de que se naquela época o servir era uma situação, hoje colocar-se a serviço é em todas as áreas. Em todas. Né? Em todas as áreas. E aí, eu acho que, por exemplo, nós temos que refletir sobre a igreja cristã, né, sobre o espaço que a gente tem dado para pastores. Não vou usar a expressão leigo, porque para mim a palavra leigo ela não exprime toda a compreensão dos cristãos não ordenados, né? Eu tenho me batido à procura de uma palavra melhor. E eu acho que aí, na verdade, o melhor não seria chamar pastores e leigos, mas sacerdócio universal, né, e o sacerdócio específico. Mas, enfim, já estamos aí com 1h10, né? E o assunto é muito bom. Só uma coisinha só. Uma coisinha, André. Tá bom. Posso falar? Uma coisinha só. Não, só um minuto. Eu não quis interromper ali durante. É só uma coisa. Pode ser duas. Só mais um cafezinho. É isso aí. Falou do servo, né, do servir, né? E o lugar da mulher, do servir, e a questão que o Diego colocou
o homem né, no público e tal. Mas quando Jesus cura, não só a mulher, mas as pessoas, ele está servindo também, né? Então aqui ele se coloca no. Sim, Claro, exato. Jesus é Deus, né? Mas ele está se colocando numa posição de servo, que não é normal, né? Isso que é o que a gente tem que colocar de vez em quando, né? Não é normal, né? Não é normal o homem servir nesse sentido aqui, né? Claro, ele é Deus e não é normal não seria normal nenhum profeta fazer isso, né? Ele tem que É, fazer, né? eu não Assim, eu não gosto dessa divisão, ele é homem, ele é Deus, né? Ele é o que é, né? Porque senão daqui a pouco a sim, gente. Hoje, eu não, e, por favor, gente, entenda, eu não estou criticando vocês sabem disso, né? Mas porque algumas coisas, então, bom, ele está fazendo aquilo porque ele é divino, né? Ele está tomando aquela atitude com a mulher só porque ele ele é é humano, divino. né? Não, ele é gente, pô. Né? O que tu falou no É, começo lá, né, Denis, e que a gente já tem falado, ele vem para nos mostrar o que é ser gente de novo, né? para ser humano mesmo, né? Mostrar o que é ser gente, né? Mostrar o que é o relacionamento humano, né? Isso aí. Então essas formas dicotômicas, né, binárias de estabelecer, né? Aqui ele agiu como, não é isso que você faz, né? Eu sei. Não, aqui ele agiu como humano, aqui ele agiu como Deus. Então, opa, então isso era lá só dele, né? A gente não. Aí vem o servir de novo do André, né? Que tão Sim, bem explanou para gente, né? E que é importante e que vai ao encontro da questão da religiosidade estabelecida, a religiosidade da frieza e a religiosidade do relacionamento. Poxa, o servir sim, é o relacionamento próprio da sim. igreja. Tem que ser, né? Tem que Isso. ser. Justamente quando eu citava e falava essa questão do servir, é em oposição à religiosidade, Claro. né, Sim, que se perpetuava no templo naquele momento, do judaísmo, né? E sim. isso tem a ver com a questão do papel homem e mulher naquela sociedade, etc., né? Enfim, eu acho que nós podemos ir seguindo, inclusive, nesse tema. Não quero podar essa discussão, porque essa discussão é riquíssima. Eu acho que qualquer outro assunto sobre o texto, todos os pastores estão ensinando, estão falando dos sinais como o reino de Deus, né? Esses assuntos que nós estamos tratando aqui não estão sendo tratados. E aí nós temos que seguir, inclusive, né? Temos que aprofundar. Quando eu citei a questão do servir, é porque a gente está, infelizmente, no campo metafísico, né? Yeah. A teologia cristã está só no relacionamento eu e Deus, perdão, e a questão da vivência, né? Uhum. Uhum. E a questão do viver esta fé. Uhum. Essa que é a grande questão. Se não nos debruçarmos sobre isso, né, vamos falar dos milagres como sinais do reino de Deus, e as pessoas vão se perguntar, mas por que eu não estou sentindo esse milagre? Por que eu não estou recebendo esse milagre? E aí é porque o cristão não está agindo em resposta a esse amor, Uhum. como foi esse milagre feito na sogra de Pedro, né? E o servir ali, inclusive, passou a servi-los, não diz que é na cozinha, inclusive, né? Não diz que é na cozinha, passou a servi-los em outros aspectos, né? Então é muito além disso. Eu penso que precisamos sim falar da igreja em movimento, né? Que aí tem uma grande visão do Bonhoeffer aqui, da igreja para fora, né? Nós temos duas grandes questões a serem combatidas, que é o cristianismo individualista, egoísta, eu e Deus só, né? Uma fé eu e Deus, eu estou bem com Deus. Quando não está, se não está com o próximo, não está bem com Deus. Yeah. Né? Pseudo-ascética. Lutero combateu isso, falando, cara, como é que você vai ser cristão lá preso dentro de um mosteiro, né?
Exato. Aí você não está em conflito com as questões objetivas da vida. Então, essa é uma questão desse cristianismo, e outra é o cristianismo só da fé. E nesse aspecto, os católicos, quando luteranos e católicos firmaram aquele documento sobre a justificação, infelizmente a IELB, a Lutheran Church, né, se imiscuiu e não colocou, né, não participou, dizendo que, de fato, a justificação tem como consequência a santificação. Não se separa, é didático, né? Querer separar justificação e santificação. Pega bem num sermão, numa mensagem, mas na vida. Enfim. Estamos aí diante de um texto revelador, transformador, e se não permitirmos que ele transforme as atitudes que passam pela questão da casa, quarto, cozinha, né? Nessa questão de gênero, como o Diego sempre coloca tão perfeitamente, e que vai para a igreja na questão do papel da mulher e do homem, né? Então, se não colocarmos essa questão para nós, fica difícil viver a fé cristã numa realidade como nós estamos vivendo. Eu só queria falar uma última coisa. Eu acho que realmente a pandemia modificou muitas coisas, mas se formos analisar, a pandemia não vai mudar ninguém, né? Quem era egoísta vai continuar egoísta. Quem percebia a necessidade de um altruísmo vai continuar percebendo e vai ver que é necessário cada vez mais. E o cristianismo, penso, tem a resposta para isso, né? Que está nesse texto desse domingo, no sentido de o grande sinal do reino de Deus é colocar o cristão a servir. Uhum. E aí, claro, não só nos papéis que estão estabelecidos hoje, mas inclusive transcendendo, porque esses limites cada sociedade colocou. E se nós pudermos, vamos adiante, né? Vamos em frente. Deixa eu tomar uma água aqui, senão não vou conseguir falar, tá? Diego, diz aí. O que eu tenho que dizer que eu não sei? Como é aquele meme lá, né? Tem um meme sobre isso. O que eu tenho que dizer agora que eu não sei? Essa transcendência, né? Esse transcender do caminho estabelecido, me parece que é inerente a Jesus, né? Veja, com todo o cuidado, né, que ele tem, com toda a preocupação, até com aqueles que têm uma visão diferente da dele, né? Mas ele transcende, né? Ele transcende ambientes, ele transcende relações, porque ele realmente quer fazer parte da vida da gente. E ele diz: vamos adiante, né? O final diz isso, ó, vamos para frente, né? Existem realidades estabelecidas na nossa sociedade, existem realidades estabelecidas na nossa vida de fé que a gente precisa ir adiante, a gente precisa continuar discutindo, a gente precisa continuar indo a locais onde ninguém vai, a gente precisa continuar falando sobre coisas que ninguém quer falar, a gente precisa estabelecer relacionamentos com quem ninguém quer estabelecer. Vamos adiante, né? E o servir que tu falaste, André, muito bem, é isso. É transcender essas coisas, né, estabelecidas. É transcender esse individualismo que a gente vive na nossa sociedade. É transcender essa visão pseudo-liberal que está aí, né? Faça você mesmo, né? Empreenda, você consegue, e você consegue sozinho. E se você não conseguiu sozinho é porque você não se esforçou o suficiente. Jesus quer ir além disso e dizer, não, a gente precisa estabelecer uma outra forma de relacionamento, né? O relacionamento do servir, né? Quer dizer, Jesus diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E aí quando ele coloca
essas funções agora no mundo, né, são funções do servir, que ele estabeleceu para a gente, né, como igreja, que não são hierárquicas, ou não deveriam ser, né, e que não são performances únicas, né, você só pode ser isso, né, a você, homem, só cabe isso, a você, mulher, só cabe isso. Não. A gente precisa transcender. Jesus transcende isso, ele vai além, né? Para estabelecer um relacionamento humano com a gente. Né? Tá sem Tá sem áudio som. aí. Tá sem som, isso. Ah, perdão, eu Aí, ó. tirei. O Denis estava coçando a barba rabínica aí. Diga Ah, aí, meu querido. não, eu concordo com tudo. A gente vai caminhando junto. Isso é muito interessante aqui, né? A gente vai caminhando, cada um vai tendo as ideias da pregação, da leitura que faz o mundo, da vida e da teologia, e a gente vai construindo, né, um pensamento. Opa, Será? Enfim, voltamos. Voltou. Então, essa conversa, né, entre as nossas ideias, que a gente não combina antes de fazer isso aqui, esse diálogo gostoso, né, esse bate-papo, isso aqui faz a gente crescer, né, e pensar tanta coisa. Enquanto vocês estavam falando ali, eu fui colocando na minha vida devocional as coisas que vocês vão falando, fui colocando no meu pensamento, olha uma coisa que eu podia tratar aqui, outra coisa que eu podia tratar ali. O ser humano não é uma máquina de trabalhar. O ser humano não é uma máquina de produzir, de ter resultado. O ser humano é humano, né? O ser humano precisa de cura, o ser humano precisa de descanso, o ser humano precisa de palavra, o ser humano precisa de oração, o ser humano precisa de deserto, né? De lugar deserto, e o ser humano precisa de relação. A gente não é máquina para você vai fazer para dar certo, né? Porque não, você é humano. Então, às vezes, você não vai dar certo. E quando você não der certo, a coisa que você pensou, você tem que ter alguém para te auxiliar. Jesus é esse alguém que auxilia lá. E a gente, seguidor dele, auxilia aqueles que não são máquinas também, né? E daí a gente também vai ser auxiliado. Mandamentos, né? Isso é lei de Deus, 10 mandamentos lá no Antigo Testamento também, né? Enfim, eu podia falar milhões de coisas aqui, mas basicamente assim, ó, Deus prometeu que vai ajudar a gente. E se a gente não está recebendo ajuda, é porque o cristão não está ajudando, né? E se a gente não está, por que tem fome no mundo? Se tem mais cristão no mundo do que o não cristão, né? Por que tem fome no mundo? Tá errado, uma coisa está errada. A gente não está fazendo o que Jesus falou para fazer. A gente não está fazendo o que Deus falou para a gente fazer. E então é isso, a gente não é máquina, não é máquina de sucesso, de consumo e de produção. A gente é humano. E Jesus veio para dar essa cara, para pegar na nossa mão e falar, eu tô aqui. Né? E a gente vai sair isso aí para o próximo também. Acho que é isso aí que eu pensei, assim, coçando a minha barba. muito bem. Nosso rabino aí. Opa, Travou aí? assim, do ladinho, né? Acho que travou ali. Nossos rabinos, não sei quantos. Bom, enfim, enquanto vocês falavam dessa questão do ser humano, né? De ser, eu me lembrei do discurso do Chaplin no filme O Grande Ditador, né? Ele diz: vocês não são máquinas, homens é que sois, né? E o óbvio precisa ser dito. A gente acha que não precisa, mas tem que reafirmar, né? Somos seres humanos. Acabamos não abordando a questão do sábado como uma questão do descanso, né? Yeah. Acho que o pastor Denis falou 2 vezes esse tema e acabou, né, não sendo abordado, mas é importante isso, né? Somos seres humanos, descanso, essas necessidades, né? E isso tem a ver, inclusive, com a distribuição do trabalho doméstico, né? Eu ouvi essa semana mais de uma mulher falando a respeito do terceiro turno. Yeah.
né? Inclusive no direito, as pessoas diziam assim, mas como uma mulher se aposenta mais cedo se ela vive mais? É a questão que o direito já reconhece que a mulher trabalha mais, que é o terceiro turno, que é em casa. Né? Então, enfim. Gente, esse papo está muito bom. Eu acho que a gente tem que oficializar 2 horas de conversa, inclusive chamando outras pessoas para estar com a gente aqui, porque, cara, é maravilhoso, é riquíssimo, né? Inclusive, penso que talvez a gente tem que antecipar para fazer essa conversa antes da pregação no domingo. Porque depois da nossa conversa aqui, rapaz, eu teria feito a minha pregação, né, seguindo outro caminho. E aí seria, de fato, uma pregação que está calcada na experiência da igreja. E essa é a grande sacada, né? Um pregador não fala por si. Ele tem a palavra de Deus e tem a reflexão sobre o seu momento, que é aquilo que o luterano Walter falava, né? Um pregador tem que ter a Bíblia e o jornal, ou seja, conhecer a palavra de Deus e conhecer a realidade. Aí não ele vai... Walter. Não faz essa injustiça, não foi o Walter. Não foi o Walter. Foi o amigo dele. O Lutero, né? Mas... Não foi o Lutero. Não foi o Lutero. Também não foi o Lutero? Não. Eu aprendi que foi o Walter. Karl Barth. Foi o Karl Barth. Foi o Karl Barth. O Karl Barth. É. Rapaz, então tem que avisar o pessoal da Lutheran Church Missouri Synod, porque o Barth, né, é meio execrado no meio ortodoxo, mas perfeito. Tá, então vamos dizer que o Karl Barth copiou o Walter, então, pronto. Não. Não, pra gente não, André, pra gente não é verdade. Não, é pra gente não ser crucificado. O Barth copiou o Walter, tá bom. Assim. Não. sem dourar a pílula, cara. Mas tá bom. O fato é que é preciso ter uma boa leitura da Bíblia e uma boa leitura da realidade para que esta palavra faça essa transformação necessária. E eu creio que essa nossa reflexão, esse momento que estamos juntos, pensando, refletindo, trazendo, né? E sempre calcados na palavra de Deus, né? Sim. Né? Sempre aí firmados nessa palavra. Exatamente. Queridos amigos, esse papo vai longe, né? Sempre uma reflexão. Eu creio que é preciso só um reparo. O texto que eu li do Leminski não é um poema, mas é uma biografia. Ele escreveu uma biografia de Jesus. Hoje em dia, para quem quiser encontrar, as 4 biografias que ele escreveu estão nessa obra unificada aqui, ó. Paulo Leminski Vida, ele faz uma biografia de Cruz e Souza, um poeta, né? O chamado poeta do desterro, catarinense, muito interessante. Baixou um poeta oriental, Jesus e Trotsky, que a gente não conhece, né? Mas ele a partir dessas experiências de vida, ele traz muitas reflexões interessantes. Recomendo a de Jesus, pois ele traz uma leitura, né, típica de alguém que viveu numa vida monástica, mas que não perdeu esse convívio com as pessoas, né? Muito bem. Caramba! Tem aqui alguns comentários ainda, mas, enfim. Bora para as palavras finais aí, se alguém quiser falar palavra final. Eu me despeço de quem nos assiste até agora com tanta paciência, né? Teve gente até que eu vi nos comentários aí que não aguentou, né? Pediu desculpa e se retirou, que a gente hoje exagerou um pouco, né? Passamos aí um tempinho, mas depois com certeza vai assistir. Mas dizer que a gente já se conhece, né?
Tanto eu, o pastor André, a gente tem uma amizade muito bonita, o pastor Denis também, né, meu compadre, enfim, e às vezes as pessoas veem a gente um criticando o outro, né, criticando no sentido de abrindo alguns caminhos diferentes, né, mas a gente se dá bem, não é nenhuma crítica, né, porque às vezes as pessoas podem olhar e achar que a gente está criticando um ao outro, mas é no sentido de enriquecer sempre e desacomodar sempre, né. O pastor André me desacomoda, eu desacomodo ele, o pastor Denis, a gente vai se desacomodando nesse sentido. O espírito crítico, ele sempre é muito bom, né? E então que nós tenhamos sempre esse espírito crítico conosco, não essa crítica como a gente entende, né, de um aspecto negativo, mas a crítica que é esse olhar de percepção da realidade, né? Eu sumi? Ué, Alô? eu tô te vendo ainda. Você tá me vendo? Eu ouvi uma voz estranha. Surgiu ele, Diego. Eu acho que foi o André. Ele travou Eu lá, eu acho. perguntei, achei que ele tinha sumido. Não, acho que foi você. Não, Mas enfim, me despeço aqui. Obrigado por hoje. Obrigado, André. Obrigado, Denis. E obrigado a todos e todas que nos acompanharam, que participaram. Estejam conosco na próxima quinta-feira e compartilhem esse momento e bom fim de semana. Eu queria agradecer também vocês, né, meu compadre, o André, louco para a gente sair dessa loucura toda e poder tomar um café, um chá, um chimarrão junto um dia, em breve. Suco de Diego, cevada. Uma cevadinha também é bom, né? Olha, tem a Antártica de latinha de novo aqui no mercado, é boa demais, a original. E então, assim, muito obrigado pelo tempo, pelo diálogo, pela conversa, pelo crescimento. E que semana que vem, se Deus quiser, vamos estar de volta, mesmo bate-canal, mesmo bate-hora, ou um pouquinho antes, ou um pouquinho depois. Deus abençoe aí a noite e a semana de todo mundo. Muito bem. Da mesma forma, eu agradeço aí essas reflexões. Eu acho que isso é importante a gente pensar, né? A gente não pode sair igual. Se essa conversa não fez nenhum efeito para a gente, algo está errado, né? É preciso que isso nos afete de alguma maneira, né? E eu fico muito contente, porque cada momento aqui tem sido um momento muito especial. Por isso eu agradeço a Deus, louvo a Deus por esse momento. E peço a Ele que me permita estar sempre aqui aprendendo com vocês, né? Tornando esse espaço aqui um espaço de interação, reflexão, conversa, né? Você é o William Bonner, cara. Você não pode faltar, bicho. Cara, mas eu fiquei preocupado, né? A ideia da âncora é uma ideia que fica presa no fundo, né? Eu não sou âncora, não. Eu não sou âncora e nem sou leme. Eu quero ser um barco que com vocês navegue também, né? Usando uma metáfora de Jesus, aliás, né? Leminski, cara, um cara observador, né? Jesus nunca falou do ofício dele, né? De carpinteiro. É curioso isso. Sim. Né? Muito curioso, muito curioso. Sim. Eu acho que isso é ter o olhar atento. Acho que esse é o cristianismo, né? Ter o olhar atento ao outro. Sim. Né? Não falar de mim, da minha experiência, mas falar da experiência da vida cristã. Muito bem. Chega. Falamos demais. Tem aí um pessoal falando ainda, né? Porque foram muito. No final aí nem deu para falar muito. Deixa eu ver aqui. Pastor Elton Silk, muito interessante e pertinente as discussões, colegas. Parabéns. O José Roberto, na questão do sábado, aqui em Uberlândia e Uberaba, tem um posto de combustível que na rua, no sábado, depois de algum tempo, passou a abrir. Questionei um frentista, ele me disse que o proprietário é adventista, mas o funcionário não é. Portanto, não tem problema. Só que essa é uma coisa interessante, né?
o cumprimento do sábado era para o judeu e para os demais, né? Então é muito fácil o adventista não trabalhar e mandar os funcionários trabalharem, né? O cristianismo é assim, ó, é para todos, né? Nossa querida irmã Leda aqui de Aracaju, boa noite para todos vocês, pastores. Jesus abençoe todos vocês. Amém. Silvana Kesser, ótima reflexão. José Roberto, boa noite. A conversa nos traz grandes reflexões. E a Aline, obrigado e uma boa noite. Muito bem. Legal. Ó, tá faltando o povo de Minas. José Roberto e Aline, vamos se organizar para participar com a gente semana que vem aqui, tá? É muito importante, tá bom? Gente, obrigado então. Opa. Não. Agora sim. Queridos amigos, é uma alegria ter vocês aqui, uma alegria estar junto, né? E a gente se vê semana que vem para mais uma reflexão, para realmente trazer o evangelho para a nossa vida. Fiquem com Deus e até semana que vem.